Bem-vindos! Começa agora a live semanal do Cinefreak. Eu sou o Vasco Guimarães, estou usando meus tradicionais óculos de grau, estou usando uma camiseta salmão com a estampa do Batman e do Robin surfando. Ao meu lado, a minha esposa Andrea Franciulli, com uma camiseta vermelha com o símbolo da Mulher Maravilha em amarelo e preto. Boa noite. Boa noite, gente. Bem-vindos. Esta semana eu tenho uma notícia triste para dar para vocês. Essa vai ser a última live. Mas isso é boato. É verdade, é boato. Assim como o tema da nossa live de hoje. Boatos sobre os filmes da Marvel e da DC. A gente vai tratar um pouco sobre os últimos boatos em torno das edições de cinema da Marvel e da DC, os atores, o que está acontecendo. Não estou dizendo que tudo que será dito é verdade, são os boatos que estão circulando por aí. Alguns foram realmente confirmados, alguns são fundamentados, outros a gente vai confirmar que não passa de balela. Mas estão movimentando a internet nesses últimos tempos. Bom, boatos no cinema. Isso é uma coisa relativamente recente, porque com o crescimento da internet, com o advento da internet, ele possibilitou que as pessoas tenham acesso a informações, mas não acesso simplesmente para obter informação, mas também para criar informação. Segundo aquele documentário das redes, como é que chama o da Netflix? O Dilema das Redes. O Dilema das Redes Sociais. Um boato, ou seja, uma fake news, ele tem 6 vezes mais alcance do que uma informação verdadeira. E isso pode ser facilmente comprovado com a emissão de boatos. Então, com a internet e com os criadores de fake news e de boatos, informações das mais variadas envolvendo muitos projetos de cinema, principalmente de super-heróis e principalmente da DC. É curioso porque os boatos que saem, eles são muito mais numerosos relacionados aos projetos da DC Comics do que aos projetos da Marvel. Sempre foi assim. É curioso, mas é verdade. Tem até uma brincadeira que os fãs fazem, que é: um dia sem um boato da DC não é um dia feliz. E realmente é verdade, quase todos os dias saem boatos dos filmes da DC Comics. Da Marvel acontecem, mas acontecem em menos quantidade, com uma frequência muito menor. Então vamos começar pelo último boato, que foi... Boa noite, Sandra. Sandra acabou de entrar. Vamos começar pelo último boato que foi divulgado, que foi a contratação do Jared Leto, o ator Jared Leto, para viver novamente o personagem Coringa, que ele interpretou de forma muito polêmica, agora no filme da versão do Zack Snyder, o Snyder Cut, da Liga da Justiça. Então, o Jared Leto teria sido contratado para gravar cenas para o Coringa no filme da Liga da Justiça. Bom, o Coringa, originalmente nos planos do Zack Snyder da Liga da Justiça, ele teria uma participação no filme, num flashback, mostrando como o Batman recebeu a notícia, ele reagiu com a morte do Robin. Todo mundo, quem conhece quadrinhos, quem já viu as animações, sabe que o Coringa matou o Robin, no caso Jason Todd, espancado com um pé de cabra. No filme, no universo do Zack Snyder, o Robin morto, muito provavelmente, existe ainda uma polêmica sobre isso, mas muito provavelmente é o Dick Grayson, o primeiro Robin. Ele teria sido morto com a ajuda da Arlequina. Isso está dito no filme
do Esquadrão Suicida, que a Arlequina foi cúmplice no assassinato do Robin. Bom, o Jared Leto teria assinado para participar nestas cenas na versão do Zack Snyder do Liga da Justiça. Portanto, muito provavelmente é a cena em que o Batman enfrenta o Coringa depois da morte do Robin. E aí a gente veria ele triturando o Coringa, quebrando os dentes dele e ele tendo que usar aquela prótese metálica que foi vista no Esquadrão Suicida. Ah, por isso que tem aquele... Por isso que ele tem aquela prótese, aquela dentadura metálica. Porque na história o Batman teria batido tanto nele que quebrou todos os dentes. Ele só não perdeu o controle e matou o Coringa, porque aí ele passaria uma linha que até o momento ele teria. Todo mundo questiona, por que o Batman mata no Liga da Justiça? Perdão, na Liga da Justiça não. No Batman vs Superman, por que ele faz isso? Por que ele faz aquilo? Primeiro, quando morre o Robin, ele entra num espiral descendente e acaba começando a perder o controle, assim como foi visto em alguns momentos nos quadrinhos em determinados arcos. E neste flashback específico do Liga da Justiça, bem-vinda a mãe da Sandra, então. Ah, que legal. Olá. E nesse momento da Liga da Justiça mostraria exatamente essa situação que fez com que ele perdesse o controle. Isso então seria retratado com a contratação do Jared Leto. Veja bem, esse projeto de trazer o Leto para interpretar o Coringa já existe desde o começo do desenvolvimento do Liga da Justiça. Então é muito provável que seja verdade. Também já foi dito, num boato adjacente a esse, que a Margot Robbie, a Arlequina, também estaria fechando o contrato para aparecer nesta cena, matando o Robin junto com o Coringa. Seria um flashback do Batman que justifica a sua perda de controle. E neste filme especificamente é curioso, porque ele acaba retomando o papel de mentor que ele exercia para o Robin, só que nesta vez para o Flash. Então o Batman faria uma coisa que ele jurou nunca mais fazer, que é treinar alguém, ter alguém ao seu lado, e ele seria o mentor do Flash. Isso é corroborado com outro boato do Liga da Justiça, em que ele cria um novo uniforme para o Flash. Ele cria um uniforme diferente daqueles que a gente viu no Esquadrão Suicida, no Batman vs Superman. Ele cria um outro uniforme. E este uniforme não seria visto no filme do Flash. Ele só existiria na versão do Zack Snyder. Então, assim, essa informação de que ele criaria o uniforme já foi confirmada. Então, tá tudo interligado, o fato dele ser um mentor para o Flash, com o fato de ter o flashback da morte do Robin. E para isso seria essencial a presença do Jared Leto. Então tá aí, esse é um dos boatos que... Angélica, bem-vinda. Esse é um dos boatos que provavelmente vai se concretizar, a presença do Coringa no Snyder Cut. Cristiana, bem-vinda. A Cristiana travou, mas a gente está por aqui, Cris, pode ficar sossegada. Por enquanto. Então, esse boato é o seguinte, é curioso, porque ele mostra o Coringa antes do momento em que ele é visto no Esquadrão Suicida. E é uma oportunidade para o Jared Leto, por isso ele teria assinado o contrato de mostrar um Coringa que ele queria ter mostrado, que não é aquele gangster que todo mundo viu no Esquadrão Suicida, não é aquele personagem todo tatuado, com a dentadura. Ele seria um Coringa mais ligado ao Coringa canônico. Então isso justificaria a sua assinatura do contrato. Vala, bem-vindo, primo. O Vala acabou de entrar, a Aline acabou de entrar, bem-vindos. Então, o Jared Leto ter assinado o contrato pode ser justificado pelo fato de ser um Coringa diferente
em outro momento do que aquele visto no Esquadrão Suicida. E é uma esperança do ator redimir o personagem. E desta vez sem a intromissão da Warner. Diga-se de passagem, esse é um fato muito importante para esses atores terem assinado. Quem já assinou e está gravando as cenas adicionais, isto é, confirmado, o Ben Affleck, prazer, Vala, primo, o Ben Affleck assinou, já está gravando como Batman, a Amber Heard já está fazendo cenas como a Mera, e o Ray Fisher já está gravando cenas do Cyborg. Esses três personagens, esses três atores já estão, Douglas, bem-vindo, já estão confirmados. Ou seja, as cenas adicionais desses personagens vai existir. O Cyborg, a da disputa interna que está acontecendo. Oh, bem-vinda de volta. Eu estava falando dos atores que assinaram o contrato, já é confirmado, isso não é boato, para cenas adicionais. O Ben Affleck, a Amber Heard e o Ray Fisher, ou seja, o Batman, a Mera e o Cyborg. Eles assinaram o contrato e já estão fazendo cenas adicionais. Isso dá mais força para esse boato do Jared Leto ter assinado para fazer. Lala, oi Lala, tudo bem? Bem-vinda. Minha prima Lala. Dá mais destaque para esse boato, gera uma certa veracidade, que leva a crer que realmente o Jared Leto assinou, uma vez que outros atores já se comprometeram. O Ray Fisher, é curioso ele ter assinado e já está gravando, pela polêmica em torno da denúncia de maus tratos e abusos sofridos por ele e outros atores durante a gravação do Liga da Justiça, dirigido pelo Joss Whedon, não a versão do Zack Snyder, a versão do Joss Whedon. Sim, ele teria sido... porque assim, o diretor, o Joss Whedon, ele é um diretor conhecido por abusar um pouco dos atores, isso é um fato. É mesmo? É. Mas abusar como? Abusar verbalmente, exigir condições de trabalho complicadas. Por exemplo, vou citar um fato que foi incluído no processo de investigação que a Warner está fazendo em cima do comportamento do Joss Whedon. Tem uma cena do Liga da Justiça que foi para o cinema, não é a do Zack Snyder, que a Mulher Maravilha está enfrentando o Lobo da Steppe e ela cai. E o Flash vai salvá-la, tropeça e cai em cima dela e fica em cima dos seios dela. Essa cena, o Joss Whedon teria obrigado a Gal Gadot a gravar várias vezes. Ela se recusou e tiveram que usar uma dublê. No filme fica muito claro isso, porque você nunca vê o rosto da Gal Gadot na cena. Ela não quis, porque ela falou que era uma cena exploratória, que não havia necessidade. Não tinha a ver com o filme nem com o personagem. Só para mostrar os seios dela? Não, os seios não apareceram, mas era a situação que estava. Situação? Ela falou que não aconteceria, e realmente é uma cena completamente desnecessária. Então, comportamentos como esse, que é o mínimo que aconteceu, levaram a denúncias do Ray Fisher, que levaram a uma investigação da Warner. E apesar desta investigação, por ser com o Zack Snyder, muito amigo do Ray Fisher, ele vai fazer de novo o Cyborg. Então todas essas informações levam a crer que realmente o fato desse boato do Jared Leto ter assinado para viver o Coringa é verdade. Bom, vamos para outro pequeno boato. A Mulher Maravilha, o filme Mulher Maravilha 1984, que está para estrear esse ano, já devia ter estreado faz tempo, já foi adiado umas 5 vezes. Segundo boato, possivelmente ele só vai estrear na HBO Max. Então, a Warner quer o filme nos cinemas. Até porque precisa a economia do entretenimento americano para a retomada do mercado cinematográfico de exibição nos cinemas. Ele precisa de um blockbuster para atrair o público. A Warner tentou fazer isso com Tenet, o novo filme do Christopher Nolan, e fracassou. O filme foi um fracasso de bilheteria. Apesar de atores excelentes, apesar... Sim, a quarentena bagunçou tudo, Cris.
Inclusive, existem comentários no meio econômico americano que talvez o mercado de cinemas americano nunca se recupere. Muitos já fecharam. Aqui no Brasil também. E a situação é assim. O Tenet tem atores nível de Oscar. Sim, tem um ventilador, porque aqui está muito quente. Eu vou dar uma baixada, deixa eu só terminar a explanação. E daí, o Tenet, ele tem atores oscarizados, tem o Christopher Nolan, e não foi possível trazer público para os cinemas. A Warner tentou lançar no meio da pandemia o filme e fracassou. Então, eles precisam de um blockbuster para isso. Já foi adiado 5 vezes o Mulher Maravilha. Nossa. A última data é o Natal, 5 de dezembro, e mesmo assim... E mesmo assim, foi divulgado hoje que a Warner está para fazer um pronunciamento sobre uma nova data. Isso só reforça o boato de que talvez o filme saia somente no HBO Max, no canal por streaming da Warner. A gente espera que não, porque o público vai ficar cerceado, vai ter menos visibilidade, principalmente no Brasil, que mais pessoas iriam ao cinema do que assinariam o canal. E isso daria uma bilheteria. Tem que assinar, né? Sim, tem que assinar, e ainda não foi liberado no Brasil. Com certeza. O Vasco é calorento, gente. Tem muita peça aqui. Então, vamos torcer para que Mulher Maravilha... gelada, gente. Vamos torcer para que Mulher Maravilha vá para o cinema. Mas entre amanhã e até o domingo, possivelmente, a Warner vai se pronunciar com uma possível nova data. Se não, eu espero que seja improvável, mas com o anúncio do cancelamento do lançamento teatral, ou seja, nos cinemas do filme. A gente espera, o Cinefreak espera que isso não aconteça. O próximo boato é o seguinte, isso foi publicado hoje pelo Cinefreak, foi publicado ontem no começo dos Estados Unidos. O Ben Affleck teria assinado, ele estava, como a gente havia dito numa edição passada, ele estava em dúvidas, ele precisava ter um certo poder de escolha da forma como levar o personagem, certo controle sobre a forma como ele ia ser feito. A Warner teria aceitado, então estava dependendo só disso para fechar. O Ben Affleck teria fechado o contrato para interpretar mais vezes o Batman, possivelmente... Não, a gente não está indo no cinema, não. E até ter a vacina a gente não vai. Eu consigo assistir em casa, eu tenho, não só pelo Cinefreak, porque a gente acaba assistindo muitos filmes para fazer crítica, para poder escrever sobre ele, mas assim, a gente não está indo no cinema até pouco tempo e não tem estreias. Os filmes são antigos. E isso é um problema. A gente estava conversando com o Bernardo, que é dono do Cineflix, de cinema, e não tem estreias. Os cinemas vão estar funcionando, pelo menos esse ano, com filmes antigos. E sem estreias o público não vai no cinema. Então a gente está procurando, nesse primeiro momento, ficar mais em casa. Então, o Ben Affleck teria assinado, ele precisava desse controle para... nós também, só para questões emergenciais mesmo. De vez em quando eu preciso sair para fazer um trabalho, alguma coisa, mas eu tô quase usando roupa de astronauta, então a gente está se protegendo. Mesmo, gente. Bom, ele precisava desse controle para assinar o contrato, parece que deram para ele essa capacidade, então ele fechou para 3 ou 4 filmes como o Homem-Morcego, e aí é um detalhe curioso. Ele teria assinado para uma série da HBO Max do Batman, que mostraria o passado do Batman dele, provavelmente ligado à sua versão do roteiro, do filme do Batman. Então a HBO Max parece que está desenvolvendo esse projeto. Ele teria fechado esse contrato. Bom, como a gente pode ver em últimos vídeos, que ele fez inclusive um vídeo de uma ação que ele desenvolve junto com o Matt Damon,
Ele está magro e em forma. Ele malhou. Ele estaria pronto, então, fisicamente, para viver. A imagem dele, o preparo que ele demonstra, corroboram a preparação para viver o Batman. E isso é muito possível. Então, assim, o fato dele ter assinado um contrato para novamente interpretar o Batman, que ele já está filmando as cenas adicionais do Liga da Justiça, é muito provável. Então, este é um boato que está para se corroborar. Já há muito tempo, quando veio essa história que ele tinha largado o papel, o Cinefreak bateu o pé e disse que ele iria se manter no personagem, não é mero gosto pessoal. É que o filme Batman vs Superman saiu em 2016, né? Foi em 2016, final de 2015, 2016. Nós estamos no final de 2020. Até hoje, fala-se do personagem dele. Fala-se do Batman do Affleck. Qual outro Batman tem tanto comentário? O fato dele ser polêmico, todos nós, Cris. Todo mundo. O fato dele ser polêmico mostra que ele é vendável, que o público quer vê-lo. Então, nada mais normal do que investirem num personagem que já se sabe está gratuitamente na mídia, na boca de todo mundo. Ele é um dos maiores top 10 da internet. O assunto ligado ao Batman do Affleck ainda é trend topic. Então, sim, tanto que quando ele concordou em assinar para voltar, a internet estourou de novo. Então, assim... E também falam muito dele dos vexames, né? Quando ele bebia, então, quando separou. Mas os Estados Unidos curioso. Massacra demais. Mas o povo americano, ele adora uma história de redenção. Ele adora uma história de que a pessoa cai e se levanta. E isso tem muito a ver também com o personagem. Todo mundo fala, mas o Batman é um personagem quebrado que se recuperou. Ele perde os pais, ele tem um trauma e ele se recupera. Então, nesse ponto de trauma, a história do Affleck é análoga à história do Batman. E não adianta, a Cris também falou aqui, ó, ela prefere o Ben Affleck do que o Pattinson. Muita gente vê, apesar de toda a polêmica no Ben Affleck, o Batman definitivo. Porque o pessoal critica, fala que ele não é bom ator. Desculpa, ele já teve uma fase que ele interpretava filmes que não eram muito bons. Mas hoje, ele é muito bom. O Bruce Wayne dele é fantástico. Ele mostra o trauma, a dor, o processo, a raiva, a angústia. Ele criou um personagem muito complexo ali. E a forma como foi mostrada, a visão dele, do Zack Snyder, eu acho muito próxima do Batman, que está à beira de perder o controle dos quadrinhos. Quem lê quadrinhos sabe. É lógico, quem tem a visão do Batman do Adam West ou dos Super Amigos, não vai concordar. Mas o Ben Affleck fez uma das melhores retratações do personagem no cinema. E nada mais justo, já que ele está na boca do povo e ainda é polêmico, de ser trazido de volta. E parece que isso está para acontecer. Sinceramente, uma série, veja bem, não significa um seriado. Uma série, 4 ou 5 episódios dele, do filme dele na HBO Max, é um sucesso garantido. Todo mundo vai querer ver. E isso garantiria um papel para ele em outros filmes da DCU, que parece estar sendo revigorada. Sim, Andréa Franciulli aqui acabou de falar que bom que ele está se recuperando. Ainda mais não. Tá certo. Bernardo, vai estudar, Bernardo. E daí, do Ben Affleck, a gente vai pro Henry Cavill, o Superman. O Superman era uma polêmica, não estava claro se ele voltaria, se ele não voltaria. Então, um dos últimos boatos aponta para o fato de que o Henry Cavill fechou o contrato com a Warner. Ele não se manifestou referente ao problema com o Ray Fisher, as alegações do Ray Fisher. Ele não se manifestou referente ao Snyder Cut, para não atrapalhar essa negociação dele. Então ele teria fechado o contrato para mais 5 ou 6 filmes
Veja bem, eu estou dizendo filmes, não necessariamente filmes do Superman. Filmes do personagem dele. Ele pode interpretar o Superman em filmes de outros personagens. Um exemplo disso é que um desses 5 ou 6 filmes seria o filme do Adão Negro, em que ele atuaria junto com o The Rock, Dwayne Johnson. Esse Adão é algum super-herói? Então, o Adão Negro é o seguinte, nos quadrinhos, o Adão Negro é um vilão. Ele é o vilão do Shazam. Tipo Adão e Eva? É o Adão do Adão? Não, ele chama Adão, mas ele era um escravo no Egito Antigo. Ah, tá. E ele recebeu o poder para libertar os irmãos dele, ou seja, as pessoas da mesma raça que ele, do jugo da escravidão. E ele acabou, o poder que ele obteve, ele acabou ficando com uma sede insaciável de poder e ele acabou se corrompendo. Mas, quando o Dwayne Johnson, o The Rock, assinou o contrato, o personagem mudou. Ele não seria mais um vilão, ele seria um anti-herói. Um anti-herói, ele só tem os ideais diferentes. Então, no primeiro momento, ele enfrentaria o Shazam e o Superman, ou possivelmente toda a Liga da Justiça, e depois se uniria a eles. Então a ideia é trazer o Cavill para esse filme. Também atuaria no próximo filme do Shazam, o Shazam 2. Então aí já são 2 filmes que ele atuaria. No corte do Zack Snyder da Liga da Justiça ainda não foi confirmada a participação dele. O único ator que não confirmou foi o Cavill, mas ele teria assinado o contrato. Isso é possível? Sim, isso é possível. Isso levaria o ator a continuar sendo Superman. E ele já tirou várias fotos, ele já mostrou o uniforme pendurado no armário, ele já falou que ele continua o Superman, e nada impede. Olha só, o cara já é o Sherlock Holmes. Quem assistiu Enola Holmes na Netflix sabe que o Cavill é o Sherlock Holmes, e fez muito bem. Não, existe outro boato envolvendo o Cavill, é que a Netflix estaria desenvolvendo um projeto para ele, para o Sherlock Holmes dele. Não ligado à série Enola, mas a uma história do Sherlock Holmes com o Cavill. Esse é outro boato. Porque a série, o filme é dela, né? É dela. Mas é um coadjuvante, mas ele foi muito bem. Sim. Ó, temos uma pergunta aqui do Douglas. Fale. As séries... Bate aí de novo. Pera aí, problemas técnicos. A série dos Lanternas. Então, eu já vou falar Sim, Douglas. Eu já vou falar sobre a série dos Lanternas. Aguenta um minutinho. O Cavill, então, fez o Sherlock. Ele seria o Superman. E existem também boatos que ele poderia ser o próximo James Bond. O que combina com o personagem. Combina com o ator. Então, assim, ele teria a trifeta de alguns dos papéis mais desejados do cinema. E é possível. E tem a série The Witcher, que ele vai gravar a 2ª temporada. Muito então, assim, diferente, né? E nada impede. Ele mesmo já disse, o ator já disse, que as gravações do The Witcher não impediriam ele de fazer o Superman. Ele declarou. Então, esse boato de que ele teria assinado é bem provável. Vamos para outro boato. Deixa eu ir para o Lanterna Verde, já que estava em outro momento da lista, mas eu vou, já que o Douglas pediu. Douglas, o Lanterna Verde uma série, a HBO Max, que é o canal de streaming da Warner, está desenvolvendo uma série live action, ou seja, uma série com atores dos Lanterna Verde. Quem estaria nessa série? Estaria o Sinestro, que acaba se tornando um vilão. Ele foi o mestre, o professor do Hal Jordan, o maior Lanterna Verde. O Guy Gardner, que é um Lanterna Verde meio cômico, mais revoltado. O Kilowog, a Jéssica Cruz, uma Lanterna Verde mulher e latina. E o Alan Scott. O Alan Scott, para quem não está familiarizado, ele é o Lanterna Verde da Sociedade da Justiça, um grupo de super-heróis que apareceu na Stargirl. Quem assistiu aquela série que era da HBO Max e era da CW, sabe quem é a personagem. O pai dela era da Justiça, ela é a 2ª geração desses personagens, ela tenta reviver a Sociedade da Justiça. A Sociedade da Justiça aconteceu no momento anterior à Liga da Justiça. A Liga da Justiça não existia
existiu primeiro a Sociedade da Justiça e depois a Liga. Nos quadrinhos, a Sociedade da Justiça existiu na Segunda Guerra Mundial, enfrentando Hitler. E tinha um Lanterna Verde, o nome dele era Alan Scott, ele era loiro e gay. E na série, o personagem vai ter representatividade, ele vai ser gay e ele vai ser assumidamente gay. E isso é bom para a representatividade, porque eles não estão inventando um detalhe para a série, é um detalhe canônico. Realmente o personagem é assim na série dos quadrinhos, e ele vai ser retratado dessa maneira. A série dos Lanterna Verdes, a princípio, ou seja, até o último episódio, antes do final, não vai apresentar nem o Hal Jordan, nem o John Stewart, eles só vão ser citados, mas não significa que eles não vão aparecer. E aí é que está a ligação com o Snyder Cut. Essa série, ele se passa no universo estendido. E o universo estendido é o Snyder Cut. E no filme do Snyder Cut já foi declarado que apareceria o Hal Jordan. Eu não sei se é o mesmo ator que interpretaria o Hal Jordan na série, mas nesse ponto eles se unem e seria o mesmo universo. Esse é também o boato que envolve a série da Tropa dos Lanternas Verdes. Ele não é mais tão boato, é mais corroborável, ele é mais fácil de confirmar. Vamos lá, o Snyder Cut. Aí também tem o ponto de ligação que o Douglas falou. Os boatos envolvendo o Snyder Cut são alguns. Um deles diz respeito à aparição do Hal Jordan. Hal Jordan é o Lanterna Verde da Terra. O da Terra tem dois, o John Stewart e o Hal Jordan. E ele é considerado o maior Lanterna Verde. Isso é muito interessante. Possivelmente também na série pode retratar algum dos pontos em que o Hal Jordan vira o Parallax. Os rumores envolvendo o Snyder Cut é que vai ter ela vai ser dividida em 4 episódios. O filme vai ter 4 horas, seria 4 episódios de 1 hora cada. Assim, filme de 4 horas? O filme o Snyder Cut teria 4 horas de duração, Meu Deus. mas ele seria dividido em 4 episódios. Então, não existe essa confirmação. Saiu um boato mentiroso que seria novembro do ano que vem, não vai ser. Pode ser que seja no começo do segundo semestre do ano que vem. Não existe a corroboração dessa data. E um dos episódios vai mostrar, em flashback, os parademônios invadindo a Terra. A invasão dos soldados de Apocalipse, a mando do Darkseid para a Terra, e mostraria esses parademônios invadindo o planeta. E aí sim, tendo contato, como foi visto naquela batalha, com as Amazonas, com os deuses da mitologia grega, com outros personagens do multiverso da DC, eles seriam mostrados aí. E teria uma segunda versão desta cena mais atual, aí sim, com todos os personagens da DC, ou seja, com a grande maioria dos personagens da DC, outros super-heróis apareceriam reunidos lutando contra esses parademônios. Este foi um dos boatos que surgiu na internet nos últimos dias, que teria essa cena. Lógico, em CGI. Outro é realmente um boato mais fácil de confirmar, que é o que eu disse, que o Bruce vai fazer um novo uniforme para o Flash, e esse uniforme não vai ser usado no filme solo do personagem, só no Snyder Cut. O Flash também realizaria uma viagem no tempo no Snyder Cut, como ele faz nos quadrinhos. Ele poderia encontrar o Grant Gustin, que foi mostrado na série de TV. Aquele encontro dos dois, ele se passaria nesse momento em que o Flash estaria pulando em viagem no tempo, e aí em viagem de realidades alternativas. E uma desses pontos que ele viaja no tempo, ele encontraria o Museu do Flash, que é um fato conhecido nos quadrinhos. No futuro existe um museu na cidade do Flash em homenagem a ele, e ele chegaria nesse museu. Então ele vai viajar para o futuro e para outras realidades. E numa dessas ele encontra o Grant Gustin,
que também está discutindo uma participação no filme, o que é bem legal, principalmente no filme solo do Flash. O Ajax, o Caçador de Marte, teria uma participação importante. A gente já viu ele nas gravações, nas cenas a mais do Snyder Cut. Você já viu o Ajax? Tem uma cena em que a Lois Lane está conversando com uma mulher no corredor do prédio dela. Ela fecha a porta, tem uma luz verde. Aquela mulher é o Ajax. Ela é. Isso já é oficial, já se sabe. Aquela mulher é o Ajax. Ele é um transmorfo, ele muda de forma o corpo dele, ele pega a forma que ele quiser. Então ele se metamorfoseou numa mulher. Ai, que legal. Vai ter sequência de Atlântida, mais sequências em Atlântida com o Aquaman, e até antes do Aquaman, de combate com os parademônios. Ele vai também gravar mais cenas. Deixa eu ver o que mais. No terceiro episódio, são 4. No terceiro, a Supergirl iria ser introduzida no universo, a prima do Superman. Ela e o Dessaad. Dessaad é o cientista-chefe de Apocalipse do... Ô, Alexandre, bem-vindo, Ale. Seja bem-vindo. O Dessaad seria introduzido, que é o cientista-chefe do Darkseid, e ela, a Supergirl, também seria introduzida neste universo, a prima do Super-Homem. Nossa, mas esse filme aí é esse que vai ter 4 horas. Esse vai ter 4 horas. Também, agora né? dá pra entender por que vai ter 4 horas. Porque vai juntar todo mundo. Sim. Deixa eu ver o que mais. Vamos lá agora, o Pattinson. O boato envolvendo o Pattinson. Ou você ama ou você odeia. Ou você ama ou você odeia. Esses boatos, eles não são tão boatos, são mais vazamento de informações. É o seguinte, se sabe que durante a pandemia o Robert Pattinson não seguiu os treinamentos para viver o personagem. Ele estava gravando o Batman, foi interrompido por causa da pandemia, e ele parou de treinar, sendo que por contrato ele deveria treinar, porque ele iria retomar as gravações e ele precisava se manter em forma. Ele não malhou e ele já declarou que não ia malhar de jeito nenhum. Bom, retomar ele depois... Ele quer fazer um Batman magrinho. Ele até poderia, mas tem um problema isso. O problema é o seguinte. Ele retomou as gravações... Isso que eu ia falar. Ele pegou Covid, ele retomou, parou e voltou. Já está gravando, mas teria dado um problema entre ele e o Matt Reeves, o diretor. Porque os dublês, todo mundo já viu os dublês. Inclusive o Cinefreak publicou as fotos dos dublês com a roupa completa do Batman. E eles são muito fortes. E o Pattinson não é. É que nem a Cris está falando. Ele não é, ele é magrela. Isso ele daria... é alto, né? Não, também não é muito alto. Um problema para o diretor, o Matt Reeves, na hora de editar o filme. Porque quem faz as cenas de ação são os dublês. E o dublê, por exemplo, do Ben Affleck, no filme Batman vs Superman, ele tinha um físico parecido com o Ben Affleck. Os dois eram altos. O Ben Affleck tem, acho que 2 metros e tanto. Então, ele passava a mesma estrutura do cara e você pode acreditar que é o mesmo ator. O Pattinson não. Os dublês são bem mais fortes que ele. Então, quando ele está em cena, ele é fraco. A roupa esconde, mas tem coisa que não dá. Mas não dá pra fazer a roupa assim. Então, mas daí os caras vão ficar maiores. Os dublês vão ficar maiores ainda. E isso gerou um problema. E foi tendo uma discussão, porque o Pattinson já disse que não vai malhar. Isso também constituiria quebra de contrato, mas isso poria em risco a presença do diretor nas sequências no Batman 2 e 3. Ele falou que ele não faria se o Pattinson não cumprisse as regras contratuais. Mas já tem o 2 e o 3? O filme foi desenvolvido como uma trilogia. Seriam 3 filmes. Então ele tem que fazer os 3. Ele tem por contrato fazer os 3. E ele teria que estar em forma. O que é curioso... Sim, aconteceu uma coisa semelhante com Adam West. Aconteceu, e é visível isso na série. E é curioso o seguinte, todo mundo falou, imagina,
Mas logo depois de sair esse boato, o diretor chegou e lançou um pronunciamento dizendo que adorava o Pattinson, que não tinha problema. É muito estranho um diretor do nível do Matt Reeves lançar um depoimento falando isso do nada. Me parece que é uma questão para botar panos quentes em cima do que aconteceu. Para não ficar nessa... Sim, mas é muito provável que esse boato seja verdadeiro, que esteja tendo um descontentamento dentro da Warner com o fato do Pattinson não estar se preparando para o papel. Me parece, como foi discutido em vários grupos de internet, que ele não está levando a sério o papel. E isso está descontentando vários fãs. Isso seria um problema. Bom, vamos lá. O Bale. Christian Bale, para muitos, o melhor Batman, na minha opinião. Sim, um dos melhores. Batman inflável. Vamos ter que... Isso. Exatamente. O Christian Bale, para muitos, o melhor Batman. Para mim, sem dúvida nenhuma, um dos melhores. Ele está ali com o Affleck. A diferença é, o Bale é o melhor Batman do mundo real, do mundo que poderia ser real. O Affleck é o melhor Batman do universo dos quadrinhos, do universo estendido. O Batman do Bale não funcionaria num universo que existiria outros super-heróis. Não, bom, ele não dá conta. Então, mas é curioso pelo seguinte... O filme é porque é só ele, né? É só ele. Nesse universo do Nolan, é um universo mais baseado no mundo real, não existem outros super-heróis. Agora, é curioso porque assim, ele estaria negociando para voltar o seu personagem no filme do Flash. No filme solo do Flash. Assim como já foi confirmado, o Michael Keaton e o Ben Affleck, ele estaria negociando, sim, eles mostrariam os três Batmans. Não só esses três, possivelmente outros, mas o próprio Val Kilmer também foi visto nas gravações do Snyder. Ele participou do DC Fandome, e já na época do DC Fandome tinha dito que ele estava em negociações. Então assim, a ideia é mostrar realmente o multiverso. É mostrar o universo da DC e como ele vai se eclipsando e para o futuro desse universo. Então assim, todas as versões do Batman poderiam aparecer. O que tá certo é o Keaton, o Michael Keaton e o Ben Affleck. O que está possível, o Val Kilmer. O que está sendo negociado, o Christian Bale. Então esses poderiam aparecer. Pode fechar botando o George Clooney, apesar de ser um que a maioria não gosta, seria legal ter ele também e todos os Batman do cinema. Juntos. De uma certa maneira, juntos. Legal mostrar esse Bativerso. Bonito. Então, só esperando a bênção do Christopher Nolan para interpretar novamente o Batman aí no universo, no filme do Flash. Vamos esperar, seria muito legal poder ver todos esses atores vivendo suas versões do Batman num filme só. Bom, aí tem, esses são os boatos da DC. Vamos para os boatos da Marvel, ainda temos os boatos da Marvel. Bom, envolvendo o Homem-Aranha. O Cinefreak publicou essa semana que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield teriam assinado para viver o Homem-Aranha no próximo filme, o Tom Holland. Por que isso é possível? Porque o Jamie Foxx assinou, isso é fato, para viver o Electro, o vilão que ele viveu no segundo filme do Andrew Garfield como Homem-Aranha, o Choque, ele assinou para viver no terceiro episódio, no terceiro filme do Homem-Aranha com o Tom Holland. E a Kirsten Dunst, que foi a Mary Jane Watson do Andrew Maguire como Homem-Aranha, também teria assinado. O fato desses atores assinarem corrobora o fato de voltar o Tobey Maguire como Homem-Aranha e o Garfield também como Homem-Aranha. Então é muito possível. E um detalhe curioso, antes que alguém lembre disso aí. A Sony lançou um pronunciamento dizendo que nenhum contrato tinha sido assinado, mas ela não negou que os atores iriam participar. É verdade. Ela não negou, ela não desmentiu. Só que o contrato não estava assinado.
Dizem que o que falta é uma negociação mais acertada. O Andrew Garfield já assinou. Inclusive ele foi visto nas gravações do filme do Homem-Aranha. Ele foi visto nos cenários. O Andrew Garfield foi visto esta semana. E o Tobey só falta... Ele tá querendo mais cenas sem a máscara. Ele quer atuar mais como Peter Parker. Então só tá faltando acertar esses detalhes. Mas me parece que os dois já concordaram e vão voltar. Então seria, como tem no filme do Flash, o Bativerso, nesse filme teria o Aranhaverso. Vários Homem-Aranha. Ah, que legal. Mas e por que tá tendo essa coisa de juntar os antigos? Porque é o seguinte, quando o universo da Marvel no cinema culminou o fim da fase 4 com a morte do Homem de Ferro e o envelhecimento do Capitão América, eles ficaram muito sem ter o que mostrar. Eles têm os X-Men, mas que não vai entrar no começo da fase 5. Só se a gente contar. Aliás, não deveria ter matado eles, né? Eu concordo, é besteira matar. Tem como trazer de volta, inclusive esse é um outro dos boatos, a volta do Capitão América. Mas eu falo isso daqui a pouco. Então assim, a Sony, o Homem-Aranha, ele não é da Marvel Studios, ele é da Sony. Mas ele é propriedade da Marvel e ele tem usufruto da Marvel. Tanto que ele aparece nos filmes da Marvel, os personagens da Marvel nos filmes da Sony. E para tornar mais atraente o universo do Aranha na Sony, eles estão pensando em trazer os outros atores. Porque imagina, um filme com todos os atores que interpretaram o Homem-Aranha era sucesso na certa. Nossa, isso aí. Teve uma animação que concorreu ao Oscar, que é Spider-Man no Aranhaverso, que mostrava várias versões do Homem-Aranha, e eles estão querendo concretizar isso, trazer isso pro filme em carne e osso. Então seria fantástico, seria um filme maravilhoso, todos os atores do Aranha interpretando o personagem no último filme para estes personagens. Seria muito legal. É uma tendência, né, agora? É uma tendência, assim, explorar o multiverso, que é bastante rico nessas duas editoras. A DC, até mais do que a Marvel, mas a DC e a Marvel têm um multiverso muito rico. E é um sucesso garantido também. Né? Isso, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, um filme com 3 ou 4 Batmans, quem não vai querer ver? A mesma coisa com 3 ou 4 Homem-Aranha. Quem não vai querer ver? Quem não vai querer? Outra questão, outro filme que corrobora isso do multiverso é o próximo filme do Doutor Estranho. Ele vai explorar o multiverso. Tem rumores de que o Tom Cruise interpretaria um Homem de Ferro. Não é o Homem de Ferro que é do Robert Downey Jr. É um Homem de Ferro de outro universo. Tom Cruise combina, né? Então, eu não sei se você sabe, né? O Tom Cruise foi a primeira escolha para viver o Homem de Ferro. É mesmo? Antes do Robert Downey Jr. Queriam ele. Ele não conseguiu por causa do Missão Impossível, deram pro Robert Downey Jr. Mas ele faria uma participação como Homem de Ferro. Seria legal, Um easter egg. Só para agradar os fãs. Mas esse filme do Doutor Estranho, ele mostraria um Capitão América alternativo, um Homem de Ferro alternativo e versões dos personagens já conhecidos interpretados por outros atores. Então isso é interessante. Esse multiverso que teria no filme do Homem-Aranha estaria sendo confirmado com a utilização do multiverso também no filme do Doutor Estranho. Então também corrobora mais o fato de se trazer outros atores que interpretaram os mesmos personagens. Então o Doutor Estranho traria o multiverso e ele teria ligações com a série da Disney Plus, WandaVision, que mostra a Wanda, a Feiticeira Escarlate, com o Visão, vivendo juntos no subúrbio. E essa realidade construída pela Feiticeira Escarlate, pela Wanda, porque a série WandaVision é uma realidade que ela construiu. Seria mostrado o desdobramento no mundo real no Doutor Estranho. Então ele tem ligações com a série WandaVision. A volta do Capitão América, o Chris Evans teria sido abordado pela Marvel. Mas será ele mesmo? Ele concordaria em voltar a ser o Capitão América. Sim. O Tom Cruise não só foi abordado pela Marvel, mas pela DC também, para fazer o Hal Jordan.
ainda existem rumores de que ele estaria ligado ao papel do Hal Jordan. Mas vamos ver o que vai acontecer. Se ele for o Homem de Ferro, possivelmente ele não pode ser o Hal Jordan, mas nada impede. Agora, vamos lá. O Chris Evans voltaria a ser o Capitão América, dependendo do roteiro, e seria fácil resolver. Ele voltou no tempo e viveu a vida pela linha do tempo normal e envelheceu. Se precisassem dele, era só voltar ao ponto que ele teve uma conexão no passado. Quando ele voltou, voltarem para aquele ponto e tirarem ele dessa linha do tempo. Então eles corrigiriam a linha do tempo e o Capitão América voltaria à linha do tempo original. É complicado essa questão de linha do tempo. Quem assistiu De Volta para o Futuro sabe, mas é assim, ele no final do Ultimato ele volta, do Endgame, ele volta e envelhece. Se voltarem atrás dele no ponto que ele volta ao passado, trariam ele de volta para o presente, ele não envelheceria e apagariam essa linha do tempo. Não é tão complicado. Não é tão complicado, pode. Outro boato, ele envolve o Professor X, o Charles Xavier, no universo Marvel, o Patrick Stewart, que é o Professor Xavier original do cinema, sido abordado para reprisar o seu papel no universo Marvel, no multiverso. Aí abriria caminho para o multiverso e depois rejuvenesceriam o personagem. Mas o Patrick Stewart teria sido abordado para interpretar novamente o Charles Xavier no universo estendido Marvel. É um dos boatos. Não há maiores detalhes sobre isso, não há mais detalhes, não há confirmação. Agora, o mais legal, acho que o boato da Marvel mais legal, mais bonito, por assim dizer, ele envolve o Chadwick Boseman, que morreu, a morte do ator que faz o Pantera Negra. O próximo filme do Pantera Negra, que estava em desenvolvimento, Pantera Negra 2, teria sido suspenso por tempo indeterminado, para não lidarem com a substituição do personagem agora, do ator. E talvez Guerra nas Estrelas, Star Wars, tenha achado a resposta para isso. Está sendo cogitado utilizar a mesma técnica, a mesma tecnologia que permitiu que a Princesa Leia continuasse a aparecer nos filmes, mesmo depois da morte da Carrie Fisher, a substituição digital no filme do Pantera Negra. Então, assim, um dublê usaria a roupa do Pantera Negra e o rosto do Chadwick Boseman seria construído em cima do dublê, assim como foi com a Princesa Leia. E seria perfeito, como foi no Star Wars, não dá para perceber que não é ela. Eles fariam o ator voltar, a família já teria concordado, para passar o manto do Pantera Negra para outro ator ou atriz, como teria sido cogitado. Então, assim, seria uma forma digna de dar sequência ao personagem no cinema, né? E honrar o Chadwick Boseman. Não trocar de cara, mas botar ele passando o manto para alguém. Lembrem-se que isso já foi feito em outros filmes, mesmo não tão modernos. O Corvo, com o Brandon Lee, o final do filme, do meio pro final, todas as cenas, ele morre de verdade no meio do filme, ele morre em cena, e o rosto dele foi digitalizado num dublê. Isso há muito tempo atrás, a tecnologia não era nem tão boa quanto hoje. E outro ator que morreu antes do final e tinha cenas para fazer, foi no filme O Gladiador. O cara que era o mestre dos gladiadores ali, um ator mais antigo, morreu antes do filme terminar e digitalizaram o rosto dele também em cima de um dublê. Então, assim, o cinema tem já a forma como fazer isso. O melhor exemplo é o Guerra nas Estrelas, o Star Wars, que continuou com a Princesa Leia mesmo depois da morte da Carrie Fisher. Eles fariam isso com Chadwick Boseman. E esse é um boato que eu, de coração, espero que seja verdade. Porque é uma forma muito bonita de honrar o ator. É uma forma muito bonita de continuar o legado do Pantera Negra usando o Chadwick Boseman. Bom, estes foram os últimos boatos que o Cinefreak trouxe. E agora a gente vai dar as dicas da semana do Netflix e do Prime Video. Vamos lá. Agora, no dia 27, Arrow, a última temporada da série do Arqueiro Verde, estreia na Netflix. Esta é a estreia
da semana de séries no Netflix. Só, de destaque, é só o Arqueiro Verde. A gente tem de filmes no dia 23, amanhã, Bastardos Inglórios. O filme do Tarantino muito bom, com o Brad Pitt, vale a pena. Assista Bastardos Inglórios. Deixa eu ver. É verdade, no Superman, com o Marlon Brando. Sim, eles pai, usaram cenas, o Superman utilizou cenas do Brando, cenas de arquivo. Inclusive ele passa nos cristais, então não fica muito definido. Não foi uma coisa difícil de fazer, mas não foi uma substituição digital. Aí foi cenas de arquivo. No caso do Pantera, usariam substituição digital mesmo. O que hoje, quem conhece Deepfake, aquele programa que você usa para trocar o rosto do ator, você vê que fica perfeito, aqueles seria mais perfeito que isso. Aquele que todo mundo acredita, isso exatamente. A pessoa tá fazendo um vídeo, não sei o que, esse programa, gente, não acredita não. Bom, então tem Bastardos Inglórios, o filme do Tarantino no dia 23. No dia 23 também estreia Rocky, um lutador, Rocky Balboa, Rocky 2, 3, 4 e 5, Creed 1 e Creed 2. Então, para quem gosta de filme de boxe, eu gosto do Stallone, e para quem gosta do Rock, é um prato cheio. Rocky. Todos os filmes do Rock em sequência. Obrigada, dona Cleide. Todos os filmes do Rock em sequência no Netflix. Vamos ver. Então a gente pode maratonar, vamos maratonar. Todos um atrás do outro. Eu amo Rock. E infantil tem Lego Ninjago, o filme. Esses são os destaques do Cinefreak para o Netflix. Agora vamos para o Prime Video. O Prime Video, no dia 23 de outubro, amanhã, tem Penny Dreadful, Seed of Angels, a primeira temporada, uma série de terror. Opa, muito boa. Boa essa? Também, boa. Medão, fantasma. Medão já não é tanto, é mais de sobrenatural. Outra série, Utopia, mas a melhor estreia do mês no Prime é uma série chamada Truth Seekers. Truth Seekers é do pessoal que fez aquele filme Todo Mundo Quase Morto. Eu adoro esse pessoal, essa equipe. Eles são uma equipe nerd que busca provas da existência do sobrenatural. Ai, meu Deus. Então eles são caça-fantasmas nerds. Caça-fantasma, mas é com humor, é engraçado. É de humor. É com o Simon Pegg, um comediante inglês fenomenal. Eu adoro o cara. Aquela série dos zumbis. Cômica, aquele filme que você não gostou muito, que é um dos melhores que eu já vi. O Vasco ama. Todo Mundo Quase Morto, Shaun of the Dead. É a dupla do filme Volta aqui. Eles fazem essa série maravilhosa. Eles vão atrás de fenômenos sobrenaturais, ETs. É muito engraçada. Truth Seekers, ou seja, aqueles que buscam a verdade, estreia no dia 30. Estreia no dia 30. Não perca, é pra maratonar. E é pra morrer de rir, porque o Simon Pegg é hilário. Pra morrer, né, gente? E principalmente esse destaque, Truth Seekers, é a dica do Prime Video da semana, dia 30. Bom, ontem, no dia 21... peraí, antes de falar isso, DDD, qual é a dica da Deinha dessa semana? A dica? A gente tá assistindo uma série, documental. E a gente curte bastante também esse tipo de série, né, amor? De documentários e tal. Mistérios sem solução. Mistérios sem solução. Mysteries Unsolved. Olha, é envolvente, viu? Vale a pena assistir, né? Cada episódio é um caso, né? Fechado, tem começo, meio e fim, sim. Começo, meio e fim, né? E são mistérios, e são crimes, e são várias situações reais, né? Então são depoimentos das pessoas, e que ficaram no ar, assim, sem solução. Foram investigados e não teve um fechamento, né? E o curioso disso, a gente assiste bastante série policial, série que eu digo assim, tipo documental, de crimes, tudo. Mas essa, ela tem um diferencial. É como aquelas séries do Discovery Channel, de crime, de serial killer, tudo, mas
Essa tem também fundos sobrenaturais, alguns episódios são sobrenaturais. Tem ou de assombração, ou de OVNI. Não é só crime, tem outros assuntos. E eles entrevistam as pessoas envolvidas com o crime mesmo. Para quem acredita em tudo como eu acredito em tudo. I want to believe. Acredito A em verdade tudo. está lá fora. Então, assim, citações das pessoas que estavam lá, filmagens, gravações, muito interessante. Gravações de áudio da gravações polícia. de áudio, polícia, quantas coisas que ainda ninguém é capaz de explicar. Não é Sim, mesmo? e essa série trata disso. Tem 2 temporadas na Netflix. Essa é a dica da Deinha dessa semana. Ela gostou muito dessa... Ela chutou a mesa agora, viu, gente? Tem muito... A gente derruba todo o cenário. Essa é a dica dela da semana. E uma coisa que eu quero falar é que ontem, dia 21, foi o Dia Internacional da Mulher Maravilha. Sim, porque a ONU, quando a personagem completou 75 anos, escolheu ela como uma das representantes da ONU para os objetivos do milênio. No caso, trazer Isso é muito interessante, né? a representatividade das mulheres no mercado, não só cultural, mas na sociedade de uma forma geral. E a Mulher Maravilha foi eleita embaixadora da ONU frente a esses objetivos do milênio, como figura de representatividade da mulher, da jovem e da inclusão da mulher nesse mercado. E é muito legal porque ela é realmente uma figura de representatividade das meninas. A gente não pode esquecer que a Mulher Maravilha foi a primeira super-heroína a ter um filme. Verdade. Nunca tinha. Existia filmes com super-heroínas, mas eram filmes de outros personagens. Essa foi só dela, né? E foi um filme com uma atriz, uma diretora, uma produtora e uma autora. Então é um filme tipicamente feminino. E ela teve um valor muito grande. A ONU escolheu a personagem como embaixadora. E essa data ficou marcada no dia 21 de outubro como o Dia Internacional da Mulher Maravilha. Eu não que foi sabia, ontem. vocês sabiam? E essa camiseta da Andréia por causa disso. Bom, eu já falei aqui. A minha heroína assim, infantil era a Mulher Maravilha, né? A Linda Carter. Linda Carter. Mas era uma pena que na época não se tinha nada, né? Aqui no Brasil. Pelo menos aqui não tinha. Mas a gente dava uma improvisada na cordinha, né? Na tiara. Na tiara, né? Hoje tem toda aí uma parafernália muito interessante. Eu e a... Aliás, eu sempre ganho um mimo do... Vocês sabem, né? Porque eu posto sempre. Olha o dessa semana. Para a coleção do cenário da Mulher Maravilha. Eu coloquei ali junto com os personagens. Ali em cima nós temos a Liga da Justiça, agora ela está completa. É uma miniatura, é um boneco da Mulher Maravilha, né? Na versão mais nova, né? Que é a Gal Gadot. Que é a Gal Gadot. Ó, o Vasco, ele produz, ele também... Personaliza. Ele personaliza. Aí, gente, isso ele nunca falou pra vocês. Eu pinto, eu personalizo. Né? Então... A gente, porque assim, a gente não tem preconceito. A gente vai achar a banquinha na feira, no mercado, no posto de gasolina. Aonde a gente achar um objetinho legal, a gente compra. E o Vasco personaliza. Então esse aqui, ele foi totalmente personalizado por ele. Não veio assim. Ela era ruiva, a roupa verde, era, né, daquele jeito, né? E ele deixou completamente personalizado. Totalmente exclusivo, feito para mim. E assim, uma coisa legal que a Dé falou, da Mulher Maravilha, a Linda Carter marcou a infância de muita gente. A minha também, eu adorava a série dela. E existe uma grande possibilidade dela aparecer no filme da Mulher Maravilha 1974. Parece que ela gravou umas cenas atuando junto com... O Alexandre gostou da personalização. Sim. Ela parece que vai aparecer no filme. Então vamos torcer pra Linda Carter aparecer no filme. Ela tá intacta. Ela tá igual, é impressionante. Igual, continua impressionante. Linda, não só no nome, tudo, né? Continua maravilhosa. Bom, gente, ficamos por aqui essa semana. Esse foi o programa de boatos. E semana que vem teremos um programa especial de Halloween.
com filmes de terror baseado em fatos reais. Quais são os filmes de terror que são baseados em histórias reais e quais são essas histórias? Então, semana que vem teremos um episódio especial com a participação do nosso amigo Eteovaldo aqui. Olha lá, gente. Personalizado também. Especialmente para essa live do Cinefreak. O nosso amigo aqui. Ele vai estar presente na live de terror. É a cabeça de uma caveira personalizada. Esse é um crânio. Eu segurei um crânio de caveira que representa o crânio humano. O nome dele é Eteovaldo. Eteovaldo. Deixa eu botar. O Eteovaldo vai voltar pro lugarzinho dele até a semana que vem. Semana que vem que ele vai participar. Então, pessoal, nos aguardem. Não percam. Do Halloween, preparem-se. Para se preparar, vocês podem procurar no YouTube. Tem lá a live que a gente fez sobre filmes de terror. Tem uma live especial, toda climatizada, feita no escuro, com luz indireta, sobre filmes de terror. Tá ali. Se você quiser se preparar, procure. Não perca, semana que vem, live especial. E por enquanto a gente fica por aqui. Agradecemos a presença de todos. Foi muito legal passar esse tempo com vocês. E até semana que vem, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite, bom final de semana. Assistam as nossas dicas e sigam o nosso site, tá bom? Beijo, boa noite.